Estamos de volta e agora a gente vai falar um pouquinho de sucessões, de direito hereditário. Sem dúvida alguma, o tema mais importante do direito hereditário é a ordem de vocação hereditária, que aparece aí na sua tela como tema de número 5, que eu quero introduzir. Ou seja, aquelas pessoas que são convocadas a receber a herança, quando não existe um testamento disciplinando em sentido contrário. Por exemplo, a ordem de vocação hereditária é uma ordem preferencial sequenciada de pessoas físicas que são convocadas a receber a herança do falecido. Em linha de regra, quem recebe a herança em primeiro lugar são os descendentes do finado. É bem verdade que esses descendentes poderão concorrer com os ascendentes, poderão concorrer com o cônjuge do finado. Em certos casos, esses descendentes poderão concorrer com o cônjuge do finado. Na falta de descendentes, são convocados a herdar os ascendentes do finado. A gente vai ver tudo isso. Os ascendentes do finado concorrendo com o cônjuge do finado. Agora, se o finado não deixa nem descendentes nem ascendentes, a herança é recebida pelo cônjuge dele, pelo cônjuge. Na falta do cônjuge, a herança é recebida pelos colaterais, que são os irmãos, ou na falta dos irmãos, os sobrinhos, ou na falta dos sobrinhos, os tios, ou na falta dos tios, os primos. Essa é uma ordem de vocação hereditária. Imagine você que o finado não tenha nenhum parente. É possível que o finado não tenha nenhum parente? Sim, é possível que ele não tenha nenhum parente, né? É possível. Se ele não tiver nenhum parente, a herança, então, será distribuída ao município. Esse é o famoso caso de herança vacante. Já já eu trabalho a herança vacante. A herança vacante, ela pressupõe a ausência dos parentes da ordem de vocação hereditária, tá? A ausência ou a renúncia daqueles parentes em herdar. Muito bem. Mas dentro desse assunto, vocação hereditária, qual é o tema que eu mais apostaria? Qual é o tema que eu apostaria? Bom, o tema que eu mais apostaria nesse assunto é a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil Brasileiro. Ok? A inconstitucionalidade, anote aí, Marcos, porque eu estou escrevendo e não está saindo no quadro. E a inconstitucionalidade, obrigado, Marquinho, do artigo 1790 do Código Civil. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790 e reconheceu em 2 recursos extraordinários. O recurso extraordinário 646-721, 646-721, RE, olha ele aqui na sua tela, ó. 646-721, 646-721 para as uniões homoafetivas. E ele reconheceu também essa inconstitucionalidade no RE 878-694. No RE 878-694. Então, assim, de uma maneira muito lúdica, muito prática, você abriria o seu Código Civil físico
iria ao 1790 e riscaria e diria: eu não posso mais aplicar o 1790 porque ele foi declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário. É bem verdade, em sede de recurso extraordinário. Mas, pela teoria dos precedentes, ou seja, aplicando o artigo 927 do CPC, o STJ respeitou a decisão da Suprema Corte e já decidiu em 2 oportunidades que o artigo 1790 é inconstitucional. Os tribunais regionais, federais e os tribunais de justiça devem, portanto, também entender pela inconstitucionalidade do 1790, de modo que se aplica à sucessão na união estável e à sucessão da união homoafetiva o mesmo regramento da sucessão do casamento. Ou seja, todas as ordens de vocação hereditária do país, seja para casamento, união estável ou união homoafetiva, serão submetidas ao 1829. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: todas elas, daqui para frente, hão de ser submetidas à técnica do artigo 1829. E o que diz o 1829, seja se o morto vivia em união estável, seja se o morto vivia em união homoafetiva, seja se o morto era casado? E aí eu vou aplicar igual, o mesmo regramento do cônjuge, eu aplico para companheiro ou para companheira, o mesmo regramento. E o que diz a lei? A lei diz que a herança defere-se aos descendentes em concorrência com o cônjuge. E agora eu leio o companheiro, né? Já que o Supremo assim entendeu. Ou companheiro. Só que aí vem a legislação e diz o seguinte, então, em concorrência, eu vou até melhorar aqui, ó. Em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Mas o cônjuge ou, anote, companheiro. Mas aqui vem um detalhe, meu amigo online, minha amiga online. Mas aí vem a lei e diz logo em seguida: salvo se. E aí a legislação apresenta 3 situações. Situação de número 1. Salvo se casado no regime da comunhão universal. Nesse caso, só os descendentes herdam. Salvo se casado no regime da separação obrigatória. Nesse caso, só os descendentes herdam. Salvo se casado no regime da comunhão parcial, sem bens particulares, tá? Então, nesses 3 casos, somente os descendentes herdarão. Então, se o finado era casado na comunhão universal e deixou esposa e filhos, só os filhos recebem a herança. Se o finado era casado na separação obrigatória e deixou esposa e filhos, só os filhos descendentes receberão a herança. Se o finado era casado na comunhão parcial, não tinha nenhum bem particular, nenhuma herança, nenhuma doação recebida em vida, que era só dele, e morre, deixando esposa e filhos, só os filhos recebem. Exemplo de número 1. Vamos exemplificar aqui. Vamos exemplificar. O sujeito, ele era casado na comunhão universal e tinha R$1 milhão de patrimônio. E tinha 2 filhos. Imaginou o exemplo 1?
Beleza. O sujeito morreu. Como é que eu aplico o 1829, inciso 1º do Código Civil? Como é que eu aplico essa ideia? Né? Sujeito casado, comunhão universal, tinha uma esposa e 2 filhos, morreu. Como é que eu resolvo esse problema? A esposa não recebe herança, ela é meeira. A meação dela, por força do regime de bens, é de 500 mil. Confere? Então, 500 mil vai para ela a título de meação. Ela não é herdeira e meação não é herança. Meação é o regime de bens. Beleza. E o espólio desse finado é de 500 mil apenas, confere? É de 1 milhão vezes 2, dividido por 2, já que era comunhão universal. Então, como é que fica isso? Bom, isso fica da seguinte maneira. 500 para um, 500 para outro. Até aí tudo bem? Agora vamos para o caso de número 2. O sujeito é casado no regime da separação obrigatória. Vou colocar aqui a mesma mulher, o patrimônio de 1 milhão e 2 filhos. O que é que diz a lei agora? Se é separação obrigatória, não existe meação, né? Se o regime é da separação obrigatória, não há meação, porque meação é produto do regime de bens. Então não há meação. Então, ele morreu. Como é que fica? 500 para um, 500 para outro. E eu vou retificar aqui em cima. Aqui em cima eu preciso retificar. Aqui em cima, 500 no regime da comunhão universal. O patrimônio era de 1 milhão, confere? Beleza, vamos esclarecer melhor. Metade disso é 500 mil, vai para a esposa, a título de meação, de regime de bens. Beleza. A outra metade disso, que é o espólio, que é a herança mesmo, é 500 mil a outra metade, confere? Essa outra metade, 50% vai para o filho 1, 250 mil. 50% vai para o filho 2, 250 mil. Então perceba, o sujeito é casado na comunhão universal, tem 1 milhão de patrimônio, tem uma mulher e 2 filhos. Morreu. Metade disso já é da esposa. E essa metade que é da esposa é do regime de bens. Se a esposa divorciasse, levaria esses 500 mil. Porque essa metade não é herança, essa metade é meação. Meação é produto do regime de bens, comunhão universal. Beleza. A esposa, então, naquele patrimônio de 1 milhão, já é titular de 500 mil reais a título de meação. Ponto. O que é a herança efetivamente dita desse cidadão? São os outros 500 mil. Esses outros 500 mil são a herança. E eles são divididos de que maneira? Lembra do salvo-se, do inciso 1º? Eles são divididos apenas entre os filhos. Então, como ele tem 2 filhos, eu divido 500 mil por 2. 250 mil para o filho A, 250 mil para o filho B. É assim que solucionamos o inciso 1º do 1829 no tema comunhão universal. O sujeito é casado na comunhão universal. Metade do patrimônio já é da esposa, que não irá concorrer sobre a herança, efetivamente, porque meação não é herança. Ponto. Hipótese de número 2, que eu já expliquei também, separação obrigatória. Na separação obrigatória não há meação, não existe meação. Não existe. Portanto, o patrimônio de 1 milhão é exclusivamente do finado. E esse patrimônio é dividido exclusivamente entre os filhos. Metade de 1 milhão é 500 mil, vai para o filho A. A outra metade de 1 milhão, 500 mil, irá para o filho B. Perfeito. Agora o terceiro e último exemplo. Comunhão parcial de bens sem bens particulares. É muito parecido aqui na prática com a comunhão universal. Muito parecido, porque se não tem bens particulares, vai entrar na mesma lógica. Só tem bens comuns, né? Significa que só existem bens comuns. E se só existem bens comuns, você faz aquela distribuição da meação. O cidadão é casado, tem 1 milhão de reais, 500
e tem 2 filhos. Ele é casado na comunhão parcial, sem bens particulares. Então, esse R$1 milhão, metade é da esposa, a título de meação, e a outra metade, que é os 500 mil, que é a herança propriamente dita, será dividida entre os filhos, 250 para um, 250 para outro. Agora, se esse cidadão tivesse um bem particular, aquele bem particular seria isonomicamente dividido entre a esposa e os 2 filhos. Exemplo, se o finado tivesse uma fazenda que recebeu em doação, que era um bem particular no casamento, não comunicava a esposa, né? Então, naquele caso, a fazenda seria dividida por 3. Muito bem. Agora, se o sujeito morre sem deixar descendentes, você vai para a situação do 1829, inciso 2. E nesse caso, concorrem os ascendentes com o cônjuge supérstite, com o cônjuge sobrevivente, independente do regime de bens. Independente do regime de bens. É o inciso 2º do 1829. Com o cônjuge ou com o companheiro. Lembra da inconstitucionalidade do 1790? Com o cônjuge ou com o companheiro. Muito bem. Agora, imagine que o cidadão não tem nem descendentes, nem ascendentes. Então, você não aplica nem o inciso 1º, nem o inciso 2º. Então, nesse caso, você tem a incidência do 1829. Inciso 3º. E quem vai receber toda a herança ou é o cônjuge, ou é o companheiro. Professor, o cidadão pode ter ao mesmo tempo um cônjuge e um companheiro? Ou 2 cônjuges e 2 companheiros? Não. Mas, professor, eu ouvi falar em poliamorismo, em concubinato consentido, na possibilidade de uma pessoa ter ao mesmo tempo duas ou mais relações afetivas. Isso para a OAB não se aplica. A OAB, ela aplica o princípio da monogamia. Então, qual é o critério? O critério é bem prático para a prova da OAB. Quem chegou primeiro fez a relação. A segunda relação tende a ser uma relação ilícita, tende a ser um concubinato, uma relação que não tem proteção familiar para fim de direito civil. Não estou falando de direito previdenciário, não. Estou falando de direito civil. Então, por exemplo, se eu sou casado, moro com a minha esposa, não estamos separados de fato, sou eu e ela e eu e os nossos filhos, e eu tenho uma relação paralela, quem chegou primeiro? A esposa, confere? No direito civil, ela recebe a herança, porque a outra relação jurídica é uma relação jurídica de concubinato. Para a prova da OAB, é assim que você marca. Prova objetiva, A, B, C, D, é assim. A segunda relação é de concubinato. Agora, se eu sou formalmente casado, porém estou separado de fato, portanto, estou morando em outro lugar, não tenho relação afetiva conjugal, então, nesse caso, essa relação é de união estável e a minha esposa no papel não receberá a minha herança porque eu estou separado de fato dela. Quem receberá a minha herança será a minha companheira, em face de quem eu mantenho uma relação de afeto. Com isso eu prestigio o princípio da monogamia, mas um princípio dá para pegar uma carona, uma brincadeira com o direito do trabalho, mas o princípio da primazia da realidade. O diálogo é sempre esse. Tem que verificar apenas se está separado de fato ou se não está separado de fato. Muito bem. Agora imagine você que o sujeito não tem cônjuge nem companheira porque o sujeito é viúvo ou solteiro ou separado. Então, nesse caso, você aplica o 1829 da Ordem de Vocação Hereditária, inciso 4º, no sentido de que os colaterais herdarão. Mas herdarão em que sequência? Bom, os irmãos recebem em situação de prioridade.
Então, se o sujeito tem irmão, quem recebe a herança, perdão, é o irmão. Se o sujeito tem irmão unilateral, irmão de um pai só, né, ou de uma mãe só, né, o famoso meio-irmão, né, meio-irmão. Se o sujeito tem irmão unilateral de um lado, irmão bilateral do outro, uma herança entre colaterais, o irmão unilateral receberá metade do que o irmão bilateral vier a receber. Então, muita atenção a essa pegadinha. Já caiu em prova de OAB essa questão do irmão unilateral versus o irmão colateral. Você que é curioso, quer aprofundar o tema, vá ao artigo 1841 do Código Civil e lá você aprofunda esse estudo, lá você obtém essa resposta. Na falta de irmãos, os sobrinhos preferem aos tios, não é? Na falta, que é o artigo 1843 do Código Civil. Na falta dos sobrinhos, os tios. Também o 1843 do Código Civil. Na falta dos tios, os primos. Tudo bem. Se não tiver primo, aí a herança ela é jacente, né? Aí a herança ela é jacente. Então eu acho que vale a pena. Aí você tem um problema, perdão, de herança jacente versus herança vacante. Então eu acho que vale a pena também a gente falar um pouquinho disso a título de revisão. Anote. Herança jacente de um lado versus herança vacante do outro lado, para a gente poder, de repente, estudar um pouquinho esses dois fenômenos e entender um pouquinho como eles funcionam na vida jurídica, né? Como eles funcionam na vida jurídica. A herança adjacente você encontra nos artigos 1819, basicamente, até o artigo 1821 do Código Civil. A herança vacante já está ali no 1822 e 1823 do Código Civil, ok? Bom, o que é uma herança jacente? É uma situação de dúvida. É uma situação de dúvida. Alguém faleceu e eu não sei se tem herdeiros da ordem de vocação hereditária ou se os herdeiros da ordem de vocação hereditária querem receber a herança. Então, a jacência é uma grande dúvida, é uma grande interrogação. Eu não sei se os herdeiros vão querer receber a herança, eu não sei se existem herdeiros, eu só sei que existe um morto, mas eu não sei se existe herdeiro. O Estado deflagra um procedimento judicial chamado procedimento de herança jacente, o processo de jacência. E qual é a ideia do Estado? Ele vai, em primeiro lugar, proceder à arrecadação do patrimônio do finado e confiar a um curador aquele patrimônio que foi arrecadado. Muito bem. Arrecadado o patrimônio e designado um curador no processo de jacência, a segunda etapa é publicar editais na busca de eventuais herdeiros. Então, o passo seguinte é publicar editais. Outro dia, uma aluna me perguntou, e se encontrarem os herdeiros, professor? Eu a disse, ótimo! A ideia, a busca dos editais é para isso. Se encontrar herdeiro, eu transformo a adjacência em processo de inventário, resolvi o problema. Se não encontrar ninguém, depois de um ano de publicado o primeiro edital,
o juiz vai proferir uma sentença. E ele vai transformar aquela situação de dúvida em uma situação de certeza. Você vai ter, e eu volto dentro do procedimento, você vai ter a sentença de vacância. Nessa sentença, o juiz diz que houve arrecadação, houve a nomeação de curador, publicou o edital e não apareceu ninguém. E como não apareceu ninguém, eu, juiz da causa, sentencio o decreto à vacância. A herança está vaga, não tem herdeiros, ou os herdeiros não se manifestaram. E aí o que é que eu, juiz, faço? Constituo a propriedade desse patrimônio ao município. Constitua a propriedade desse patrimônio ao município. Então, essa é a ideia da herança jacente de um lado para a herança vacante do outro lado, tá? Uma outra coisa que eu acho muito importante você lembrar é a diferença entre renúncia da herança versus a indignidade ou a deserdação. Eu acho interessante também que isso fique muito claro na cabeça de você, futuro advogado, futura advogada. Repara, eu tenho direito a renunciar a uma herança. O Código Civil me permite, no 1806, que renuncie uma herança. Eu posso fazer essa renúncia por escritura pública ou por termo nos autos. Tem uma expressão bem bacana de Washington de Barros Monteiro, quando ele diz: a renúncia à herança é a demissão da qualidade de herdeiro. Eu posso fazer isso. E o que é que acontece se eu lanço mão da renúncia à herança? 1806 do Código Civil. O que é que acontece se eu abro mão da herança? A cota, o quinhão objeto da renúncia, retorna ao monte-mor, ao espólio, para ser distribuído entre os demais herdeiros. Significa dizer, portanto, que acresce aos demais herdeiros. Leia o artigo 1810 do Código Civil. Portanto, e eu arremato, o filho do renunciante não recebe o quinhão objeto da renúncia. Por outras palavras, se eu renunciar à herança de meu pai, meu filho não receberá essa herança objeto da minha renúncia, não. Se eu renuncio à herança de meu pai, o meu quinhão volta ao monte-mor e será distribuído aos meus outros irmãos. Então, a renúncia da herança não gera o encaminhamento do quinhão do renunciante ao filho do renunciante. Não, de jeito nenhum. Agora, se estamos em termos de indignidade, 1814 a 1818 do Código Civil, ou até mesmo se estivermos no nível da deserdação, 1961 a 1965, o que é que nós observamos? Que tanto a indignidade quanto a deserdação são penas, são sanções civis. Uma brota da lei, outra brota do testamento. E nesse caso, o quinhão do deserdado, do apenado, será transferido ao filho ou ao descendente dele. Então você percebe que há uma diferença importante entre o destino do quinhão hereditário do renunciante para o destino do quinhão hereditário do indigno ou do deserdado. O quinhão hereditário do indigno ou do deserdado vai para o descendente dele. O quinhão hereditário do renunciante
volta ao Monte Mor para ser partilhado, ou seja, não vai necessariamente para o descendente dele, tá? O último assunto desse bloco teórico é o Pacta Corvina, ou seja, o artigo 426 do Código Civil, que proíbe a herança proíbe o contrato que tenha como objeto herança de pessoa viva. Pacta de Corvina faz referência aos corvos. Os corvos sobrevoando os contratantes na espreita da morte deles. Também é chamado de pacto sucessório. Esse pacta corvina também é chamado de pacto sucessório. Ele é vedado no ordenamento jurídico. Repare, o tema está no 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. A herança de pessoa viva não pode ser objeto de contrato. Então você teria um contrato com objeto ilícito, vedado em lei. Esse contrato seria o quê? Nulo de pleno direito. Seja porque o objeto dele é ilícito, seja porque a lei taxativamente proíbe a prática. Então, o pacta de Corvina, ou pacto sucessório ou associação pactícia, chame como quiser, é um contrato que tem como objeto a herança de pessoa viva. Esse contrato é nulo de pleno direito. Se ligue nessa ideia, tá bom? Com isso, a gente vai terminando a participação teórica do bloco teórico e eu já lhe convido a tomar uma água, um cafezinho, descansar e voltar com toda a energia para que a gente possa agora treinar algumas questões. É rapidinho, não saia daí!